manifestação lá em São Paulo, muito cheio de gente. Já falei no outro vídeo sobre como que a Globo ficou chateada, porque o pessoal tava tweetando do mesmo jeito, né? Eles achavam que sem o Twitter não ia ter a convocação, não iam botar imagens e coisa e tal, eles iam poder mentir tranquilo, dizendo que tinha só 45 mil pessoas e coisa e tal, e no final das contas se deram mal porque no Twitter tá todo mundo vendo tudo, a quantidade de gente que tinha lá, né? Mas um ponto que chamou a atenção foi justamente a presença do Pablo Marçal, né? Eu cheguei a fazer o primeiro vídeo sobre a manifestação de ontem, por volta das 3 horas da tarde, né? E naquele momento o Marçal não tinha aparecido ainda na Paulista, e tinha informações que ele teria ido a El Salvador para visitar o Bukele e coisa e tal, muita gente achando que ele não ia aparecer mesmo, né? E eu falei, ó, que aqui não apareceu, ele tem jatinho, ele pode voltar de El Salvador a hora que ele quiser e chegar dentro da manifestação. Aparentemente foi isso que ele fez. Ele El Salvador e conseguiu chegar na manifestação, mas chegou no finalzinho da manifestação, apareceu lá, cumprimentou o pessoal, mexeu com todo mundo, mas qual que foi o grande dilema, né? Ninguém expulsou, tá? Isso já tinha sido combinado com o Bolsonaro justamente para evitar que o evento tivesse caráter eleitoral, né, na disputa lá da Prefeitura de São Paulo. Teve 3 candidatos à Prefeitura de São Paulo, a Marina Helena, o Ricardo Nunes e o Pablo Marçal foram no evento, mas nenhum deles iria discursar, isso já estava certo. Agora, poderiam subir no carro de som, fazer tchauzinho pro pessoal no carro de som, isso aí não tinha problema, né? Só que o Marçal disse que foi barrado no trio elétrico do Bolsonaro. O Malafaia disse que ele chegou no final, que é um palhaço, coisa e tal, mas o Malafaia também falou que o Marçal mente ao dizer que foi recusado no carro de som, que não teria sido recusado no carro de som. Ele não foi impedido de subir no carro de som, isso é uma mentira. Ele ficou com medinho de estar no carro de som durante os discursos contra Alexandre de Moraes, então só chegou quando a manifestação já tinha acabado. Esse cara não merece o voto da população de São Paulo, né? Então, se ele que disse, o Malafaia disse isso, não estou dizendo não, tá? É que o Pablo Marçal não quis estar na manifestação no momento que estavam havendo críticas ao Alexandre de Moraes, que chegou no finalzinho, exatamente para poder dizer que, Xandão, não fiz nada, eu cheguei lá só depois que já tinha acabado tudo, né? Não discursei nada com ninguém. Enfim, não sei o que aconteceu. Acho estranho o Pablo Marçal não ter mostrado nenhum corte dele sendo barrado no caminhão. Poderia fazer isso, né? Tomara que tenha, mas ele tem algum corte dele lá tentando entrar no caminhão e não conseguindo. Porque isso esclareceria esse detalhe, né? Mas de qualquer forma, o importante dessa história é que foi todo mundo. O importante é mostrar que a direita tem uma pauta clara, por mais que alguns tenham mais medo, outros tenham menos medo. O pessoal fala que o Marçal tem medo, que o partido dele é um partido pequeno, né? E de repente o Alexandre de Moraes pode mesmo fazer uma maldade com ele. Eu não descarto essa possibilidade, existe sim, esse risco. A gente sabe que o pessoal lá do STF, né, do TSE, é vingativo pra caramba. Então pode ser que o Pablo Marçal esteja jogando o bom moço pra não bater muito no STF. Importante é que ele esteve na manifestação, se fez presente, chamou o público dele também pra lá. Então é isso daí, né? É importante é estar com isso aí. O medo que muita gente tem é justamente o Pablo Marçal ser um cavalo de Troia da esquerda, um cara que tem essa visão toda, coisa e tal, mas que no final das contas não defende as pautas bolsonaristas, não defende as pautas da direita de verdade. A pauta de liberdade de expressão, por exemplo, ele criticou a medida e coisa e tal, mas não foi enfático nisso, né? Esse é um risco que existe realmente. Vamos ver, vamos descobrir. Aparentemente o Marçal tem tudo pra ganhar, de fato, a Prefeitura de São Paulo. Então, ele ganhando, a gente vai descobrir quem é o Pablo Marçal nessa história. E aí o curioso é isso, né? Aqui, ó, tá dizendo, a pessoa da esquerda tá achando lindo essa briga do Pablo Marçal com o Bolsonaro. Porque a verdade é que a esquerda tá tentando, há 20 anos, jogar lama suficiente no Bolsonaro pra fazer a população parar de gostar do Bolsonaro, e não consegue, né? O Bolsonaro já há muito tempo é perseguido pela esquerda aqui no Brasil, né? Ele sempre consegue votações enormes. Aliás, quanto mais ele briga com o PT, quanto mais ele briga com a esquerda, mais o pessoal gosta do Bolsonaro. Então, esse é o dilema da esquerda. A esquerda tenta jogar lama, tenta falar que Bolsonaro é ruim, não sei o que lá, mas não consegue. O Bolsonaro continua sendo muito buscado pela direita, muito votado, tendo muito voto na direita. E agora apareceu um cara que aparentemente briga com o Bolsonaro, o Pablo Marçal, né? Tem muita gente vendo ele brigando com o Bolsonaro. E, bom, o Pablo Marçal, por ele mesmo, nunca criticou o Bolsonaro. Ele sabe que isso seria um suicídio político pra ele, né? Mas a verdade é que tem muita gente que diz que vota no Pablo Marçal, mas tá com aquele mesmo discurso do MBL, sabe? Não, que Bolsonaro, a lava-toga, Bolsonaro foi contra a lava-toga, Bolsonaro indicou o Nunes Marques e o André Mendonça, que não são bons ministros, não sei o que lá. Então fica naquela lavação de roupa, né? Que, tipo, não é o Pablo Marçal diretamente atacando o Bolsonaro, mas as pessoas que apoiam o Pablo Marçal atacando o Bolsonaro com o mesmo discurso da época do MBL. É isso que me deixa preocupado com essa história, né? Mas enfim, isso é a pauta totalmente socialista do Pablo Marçal, né? Não que eu vou fazer teleférico em São Paulo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, nada em termos de reduzir imposto, nada em termos de eficiência econômica, nada em termos de diminuir o roubo da cidade contra o indivíduo. Então, não sei, eu sinceramente posso estar errado. Eu estava errado com o Bolsonaro em 2018, eu votei no Bolsonaro no segundo turno, porque é a alternativa que tinha, eu ia votar na Haddad, né? Mas eu não achava que o Bolsonaro ia ser um bom presidente, não. Eu falei isso em 2018, acho que o Bolsonaro vai chutar o Paulo Guedes em 6 meses, vai começar a fazer coisa estatizante, não, a importância estratégica da Petrobras, queimei minha língua com o Bolsonaro. Quem sabe eu não queimei minha língua com o Pablo Marçal, mas continuo com o pé atrás com relação a esse cara, né? Mas enfim. O engraçado é isso. A esquerda comemorando aqui. Lula não é mais o pior inimigo de Bolsonaro. Segundo diz aqui o Matheus Leitão, agora é o Pablo Marçal, que é o principal adversário da extrema-direita. Maior até que o atual presidente. E o curioso é isso, né? As pessoas não percebem que isso é um problema pra eles também, né? E no final das contas, enquanto a direita tá crescendo, tá traindo mais gente, tem um monte de opções para as pessoas escolherem. Do lado da esquerda não tem ninguém, tem nem Lula, o pessoal quer votar, a verdade é essa. O Boulos já tá totalmente esquecido pela esquerda, né? Ou seja, no final das contas, isso aqui mostra só a janela do Everton andando pra direita no final das contas, né? Aqui, ó, o pessoal da Folha de São Paulo também falando que o Marçal é o elefante verde e amarelo na sala bolsonarista, que não sei o que lá, porque o pessoal do Bolsonaro tem medo dele, que não sabe para que lado que ele vai, não sei o que lá. Ou seja, é a esquerda com a expectativa de que o Marçal destrua o Bolsonaro, né? Esse pessoal tem tanto ódio do Bolsonaro, que esse problema é edipiano mesmo, né? Do complexo de Édipo. Vocês conhecem o complexo de Édipo, né? O Freud falava muito disso, né? Da inveja do pênis e coisa e tal. Tem todo um processo psicológico por trás disso daí. Então, a esquerda tem esse problema, claramente, com o Bolsonaro aqui no Brasil, né? E daí, estão com esse negócio, estão gozando com o pau do Pablo Marçal, né? Pelo menos tem o Pablo Marçal, né? Ou seja, essa é a situação da esquerda no Brasil neste momento. Eles não percebem que a situação deles ficou pior ainda, que tem alternativas na direita. Na esquerda não tem ninguém, cara. É impressionante isso. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Isso é uma cápsula e nós vamos falar agora do governo que está planejando aumentar os impostos para poder pagar mais salário para os funcionários públicos. Olha que coisa maravilhosa, né? Eu acho que os funcionários públicos, realmente, muitos deles têm salários baixos. Acho que eles deveriam imediatamente pedir demissão e procurar um emprego melhor, porque ninguém merece trabalhar por pouco, né? Esse é o fato. E o pior é o seguinte, como o Congresso não vai aprovar mais nenhum aumento de imposto, o que eles estão querendo fazer? Eles estão querendo usar os impostos regulatórios, aqueles que podem ser alterados por mero decreto presidencial para atingir essas margens. Ou seja, querem bagunçar o mercado totalmente para poder roubar o máximo de dinheiro da sociedade para poder pagar o custo da eleição do Lula. Que, de última análise, é isso, tá? Não tenho dúvida. É o que eu falei para vocês. O Lula é um presidente fraco, um presidente que não tem apoio de absolutamente ninguém e, portanto, precisa ficar pagando para tudo funcionar no governo.
governo, né? Esse é o problema do Lula e quem vai pagar a conta desse problema somos todos nós, né? Quem gerou esse problema foram aqueles idiotas que por algum motivo fizeram 13 na urna eletrônica em 2022 e agora todos nós vamos ser chamados a pagar essa lambança feita por esses idiotas. Essa notícia foi sugerida por Presidente Tigrinho Antipobre, Dolinho Anarco-Espiritualista e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? O governo petista está falando que quer aumentar a carga tributária, porque precisa aumentar os salários do funcionalismo. Na verdade, o governo já combinou com o funcionalismo público aumento de salário, combinou novos concursos públicos, quer fazer novos concursos públicos, aquela ideia idiota que o Lula adora de aumentar o Estado, aumentar o Estado. Eu que estou falando para vocês, o que a gente está vendo acontecer de novo, a sociedade caminhando para o anarcocapitalismo. Só vai ter espaço para Estado muito pequeno. O Estado grande vai acabar explodindo lá na frente em déficit fiscal enorme, né? Aí o que acontece? Qual que é o problema do Lula? A origem do problema do Lula. Todo mundo sabe que o Lula é um cara impopular. Ele ganhou a eleição apenas com a pressão da Rede Globo, a pressão da elite aristocrática socialista brasileira contra o Bolsonaro. Mas mesmo quem votou no Lula não gosta do Lula. Votou no Lula porque não queria Bolsonaro, porque tem aquele síndrome de ai não, Bolsonaro falou palavras muito difíceis, palavras muito duras na pandemia, não podemos aceitar, tem que ter qualquer outra pessoa, e não sei o que lá, botaram o pinguço corrupto lá na presidência da República, né? Só que, como eu falei, esse fenômeno aconteceu não só aqui no Brasil, mas também nos Estados Unidos, também na Europa, em vários países. Qual que foi esse fenômeno, né? A direita começou a crescer muito, a esquerda ficou apavorada. Caramba, eu não tenho mais o controle que eu tinha sobre a população. O que está acontecendo? De onde veio esse movimento para a direita, né? Esse movimento contra a esquerda? Se desesperou e chegou à conclusão de que a culpa é das fake news, dos disparos em massa no WhatsApp, da indústria dos cortes e de não sei mais o que, né? Não, o problema não é esse. O problema é que as ideias da esquerda estão ficando velhas. As pessoas estão só agora conversando mais entre si e percebendo que essas ideias da esquerda estão ficando velhas e não quer mais ninguém da esquerda. Esse é o problema essencial. Só que a esquerda não vê desse jeito. Ela vê que não estão fazendo uma sacanagem com eles. Estão mudando as regras, não pode. Tem que voltar a ser a mídia tradicional que eu controlo aqui, que eu dou dinheiro para fazer as notícias como eu quero. E com essa história toda, o que eles fizeram? Temos que voltar ao poder a todo custo, né? E fizeram isso, voltaram ao poder a todo custo na Argentina. Voltaram o Alberto Fernandes lá na Argentina, deram um jeito em 2019, foi o primeiro caso desse, da esquerda retornando ao poder na América Latina, fizeram tudo que podiam e mais alguma coisa que não podiam para voltar o Alberto Fernandes na Argentina. Deu resultado? Não, não deu. O Alberto Fernandes tinha que pagar o tempo todo para se manter no poder, porque ele era um presidente transplantado lá, colocado contrário ao interesse do povo, contrário à direção que a população está seguindo, apenas com o interesse da elite aristocrática socialista lá da Argentina. Teve que pagar o tempo todo, o resultado final, né? Gastou dinheiro pra caramba, quebrou a Argentina completamente, acabou entrando no Milei depois dele. Outros países a mesma coisa. O Biden lá nos Estados Unidos fez um governo de merda porque tinha que dar dinheiro o tempo todo também. A eleição do Biden, vocês lembram, né? Era pro Trump ter ganho em 2020. O Biden fez tudo que podia e mais alguma coisa que não podia pro Biden ganhar lá nos Estados Unidos. Voto pelos Correios, voto sem conferência de assinatura, não sei o que lá. E no final das contas conseguiram eleger o Biden. Mas de novo, é um presidente fraco, um presidente que não tem apoio das pessoas, não tem apoio da população. Aí fica o cara tendo que pagar pra fazer tudo. Pagou pacotes enormes de ajuda ali, de trilhões e trilhões de dólares, dinheiro mais dinheiro sendo impresso. E no final das contas ficou um presidente fraco do mesmo jeito. A mesma história está acontecendo aqui no Brasil. O Lula tem que pagar pra tudo. Ele não tem apoio legítimo. A população não está do lado do Lula. O Lula é um presidente transplantado. Fizeram de tudo pro Lula ganhar e mais alguma coisa achando que vão reverter o bolsonarismo. E não vão reverter o bolsonarismo. Tá mais do que claro que não vão conseguir isso, né? Só que nessa história o Lula precisa de dinheiro, porque para ele se manter no poder ele precisa de dinheiro. E aí tá aqui, ó, o governo petista quer carga tributária mais pesada para aumentar o salário do funcionalismo. O fato é o seguinte, o atual projeto de lei orçamentária que foi apresentado pelo governo Lula prevê uma série de aumentos de impostos da CSLL, JCP, que é a Juros sobre Capital Próprio, e mais um monte de coisa, por conta de que o Lula prometeu aumentos salariais aos funcionários públicos. Foi uma das coisas que o Lula teve que negociar para conseguir trabalhar, porque ninguém em Brasília gosta do Lula, ninguém, absolutamente, nem os funcionários públicos gostam do Lula em Brasília. Todo mundo sabe que o Lula é um pinguço corrupto, é uma quadrilha, né? O PT é uma quadrilha organizada feita para roubar o Estado brasileiro. E aí esse pessoal resiste a isso, né? Nem os funcionários públicos querem trabalhar com o Lula. E aí o que acontece? A única alternativa que eles têm é justamente dar dinheiro, né? Me dá dinheiro aí que aí tudo bem, aí a coisa funciona, tem um aumento, coisa e tal. O Lula se vê obrigado a fazer esse tipo de coisa, né? Contratar mais gente, fazer mais concurso. Olha só a roubada do pessoal que tá fazendo esse concurso unificado, aí não sei o que lá, né? O governo não tem dinheiro pra pagar nem os funcionários que tem hoje. O pessoal tá achando que o governo vai contratar esse monte de gente. Pode até ser que contrate, mas vai ser pra quebrar o governo mais adiante, né? E, porém, ele está querendo criar um monte de impostos sobre empresas de tecnologia, não sei o que lá, porém, a reação do Congresso não foi nada positiva. É quase impossível que novos impostos sejam aprovados. Ninguém quer mais imposto, né? E eles estão desesperados, correndo contra o tempo, pagando o pato do funcionalismo. De um lado, o governo quer mais impostos, do outro, não poupa gastos. Esse é o problema do Lula. O Lula não tem como poupar gastos, porque o Lula é um presidente fraco, é um presidente que não tem apoio da população, que não tem nenhum programa, não tem nenhum direcionamento pro Brasil. Onde é que o Lula quer levar o Brasil? Ninguém sabe, é na cabeça dele. Ele quer torrar dinheiro pra caramba pra se manter no poder, né? O que o Lula quer voltar no passado, só que voltar no passado não existe isso, ninguém volta no passado, né? Então, essa é a situação. Aí agora, o que está dizendo é que o governo vai alterar os tributos que não dependem de aval do Congresso para fechar as contas em 2024. Eu explico para vocês. Lá na Constituição brasileira tem uma série de impostos que o governo pode cobrar, né? Alguns desses impostos são considerados impostos arrecadatórios. São aqueles impostos que o governo faz para arrecadar dinheiro mesmo, para financiar o próprio governo. Olha, eu sou libertário, vocês sabem, para mim imposto é roubo. Todos eles são roubo, não existe imposto bom, não existe essa história, é tudo roubo. Mas os impostos arrecadatórios seriam aqueles impostos que o governo mesmo vai roubo mesmo, entendeu? O governo vai quer roubar mesmo, vai pegar dinheiro do pessoal. Quais são esses impostos? Principalmente é o imposto de renda, tanto pessoa física quanto pessoa jurídica, o imposto de ICMS, imposto de circulação de mercadoria, ISS, mais outros tantos impostos. Esses impostos arrecadatórios, é para ganhar dinheiro, pra gente roubar mesmo, pra extorquir o pessoal. Só que o que acontece? Como no passado, né, o governo já extorquiu demais as pessoas, para você aumentar esses impostos, o governo precisa passar pelo Congresso. E ainda tem algumas outras proteções, tem um negócio da anualidade, noventena, não sei o que lá, tem anterioridade, tem um monte de princípios ali para você, o governo não poder sair aumentando imposto na hora que quiser, tem que passar pelo Congresso. Mas aí rola o papo que existem impostos que não são para arrecadar, são impostos para o governo regular o mercado, né? E aí entra nesse aqui imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, o IOF, né? Imposto de importação, imposto de exportação, e tem mais alguns outros lá que são impostos que teoricamente não são para o governo arrecadar, é para o governo controlar o mercado. Mas o governo arrecada esses impostos também, nem entra dinheiro desses impostos, né? E no final das contas nem é tão pouca coisa assim não, acaba que o governo consegue arrecadar uma boa grana com esses impostos. Então essa lorota de que são impostos para regulamentação, não são impostos para arrecadação, é só mais uma lorota, mais uma mentira que contaram para você, para permitir que o governo, esses impostos, o governo não precisa passar pelo Congresso, qualquer desculpa. Não tem uma coisa emergencial, pode ser que o governo precisa aumentar o imposto de importação, imposto de exportação, rapidamente, não sei o que lá, uma emergência para controlar o mercado, né, então, lorota, o governo está fazendo isso para arrecadar. E aí, qual é o problema disso? O problema disso é que aí justamente você começa a distorcer o mercado, porque o governo começa a botar imposto, um monte de
coisa que era para regulamentar o mercado, e acaba agora distorcendo o mercado e tirando dinheiro de todos os brasileiros. Aqui, ó, o governo considera aumento de impostos por decreto presidencial para atingir meta fiscal. Já sabe que vai ter déficit esse ano, o governo registra rombo de 9 bi e pode adotar medidas para arrecadar mais. Não quero nem saber, vou botar a mão no seu dinheiro e tirar o seu dinheiro, né? Ou seja, mostrando aquilo que eu já falei para vocês, esse governo é um governo tóxico, é um governo que só quer roubar a sociedade brasileira sem dar nada em troca, só dá dinheiro para quê? Para os amiguinhos, para a galera que tá lá junto com o governo, né? E aqui, ó, a Tebet já tá sugerindo aqui, ó, apertar o Simples Nacional, diminuir a faixa do Simples, restringir a bônus salarial. É isso aí, meu amigo, extorquir mais do brasileiro, né? Ninguém fala no governo Lula importar despesa. Exportar despesa é proibido, não tem que gastar mais mesmo. A gente quer mesmo ajudar os cupincha tudo aqui do governo para ganhar dinheiro e tirar do cidadão brasileiro, tirar do brasileiro esse dinheiro e dar para os cupincha, né? É isso que o Lula quer. Pois é, meu amigo, se prepara, porque aqui não tem nada que a gente possa fazer. O governo pode mesmo aumentar esses impostos por decreto, o Congresso não pode fazer nada com relação a isso. Talvez possa se fazer uma medida de inconstitucionalidade contra esses decretos, uma vez que esses decretos claramente estão fugindo ao princípio constitucional deles, lembra? Esses impostos são para regular o mercado, não é para arrecadar. Se o governo está usando esses impostos para arrecadar, isso pode ser alvo de uma ação direta de inconstitucionalidade. O Supremo pode bloquear isso. Mas você acha que o Supremo, o Xandão, vai querer prejudicar o governo Lula? Não, o Xandão tem raiva do povo brasileiro. Ele odeia os brasileiros todos. Ele quer mais que os brasileiros paguem caro mesmo pela ousadia de criticar o Xandão. Então, não espere nada do STF nesse caso também. Infelizmente, a culpa é do pessoal que votou no Lula. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre a ameaça tecnológica à democracia. Olha que coisa, tem uma notícia aqui americana falando que, apesar da promessa da tecnologia ajudar a democracia, acharam que a tecnologia ia tornar a democracia mais universal, mais fácil, mais bacana e coisa e tal, no final está atrapalhando a democracia. Mas será mesmo? Ou será que esse pessoal está reclamando porque o jeito que a tecnologia está afetando a democracia está prejudicando os planos de poder de uma determinada facção do espectro político, né? Porque isso que está em jogo, na verdade. Esse pessoal fala que não, que a democracia está acabando. Eu não estou vendo isso não. Eu vejo, aliás, ao contrário, eu vejo cada vez mais gente interessada em discutir política, em discutir os problemas do país, em discutir opiniões sobre determinados assuntos. A questão toda é que isso não está favorecendo determinadas correntes políticas, especificamente a esquerda, né? E com isso o pessoal fica pensando, não, estão destruindo a democracia, estão acabando com a democracia, quando não. Estão só transformando a democracia na democracia tecnológica. Vamos entender esse caso aqui, porque é muito curioso essa choradeira da esquerda, o fim da democracia, que na verdade é o fim da esquerda. Essa notícia foi sugerida por Heitor, TNT e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa, né? Tem esse cara aqui fazendo o Harry McCracken. Aqui está traduzido em português, mas essa matéria foi publicada originalmente lá nos Estados Unidos, tá? Em inglês. E aí ele fala aqui como é que ele tinha expectativa do ano de 92, teve uma campanha eleitoral com componente digital, a primeira vez que usaram a internet em uma campanha. O cara deu uma entrevista no Ponto Serve, que era um serviço de informação da época, né? E uma coisa assim, pioneira. Aí tinham várias coisas, várias novidades, aquilo ia influenciar a democracia, eles achavam que aquilo ia melhorar a democracia, mais pessoas falando, vai se tornar uma democracia mais completa. E na verdade, o que está acontecendo? O único grupo que está reclamando é a esquerda. A esquerda tem com esse papo de que não, estão comprometendo a democracia, a tecnologia, e ele entra exatamente nisso, né? Depois do surgimento das redes sociais, tudo ficou mais superficial. As opiniões críticas em vídeos que lotam nossos feeds muitas vezes propagam desinformação e até conteúdo deliberadamente falso, né? Então é isso aí, agora tem deepfake, não sei o que lá, e dá pra cara que não. Tadinha da Kamala Harris tem que lidar com pessoas como o Donald Trump, que absurdo, né? Ou seja, o cara não tá defendendo democracia nenhuma. Se ele tivesse defendendo democracia, tava defendendo os dois lados. Não, tá defendendo o lado dele. Ele sente que a Kamala Harris está prejudicada nessa história. Repara que ele fala em vídeos mais leves, vídeos mais rasos sobre a política, e coisa, mas na prática, o que a gente detecta, o que eu vejo aqui, o que o meu canal vê aqui no final das contas, é uma discussão mais aprofundada sobre os problemas políticos. A verdade é que a esquerda perdeu o poder exatamente porque as pessoas estão conversando mais sobre política e estão chegando à conclusão de que a esquerda é uma camada de idiota que só quer roubar a sociedade para enriquecer eles mesmos. E no final das contas, essa promessa de que vão cuidar dos pobres e vão fazer um país melhor. Então, na verdade, é a mesma promessa da aristocracia europeia do século XV, que falava que não, que os camponeses não podem votar, não podem, porque eles não têm conhecimento suficiente, a gente que sabe que é melhor para o país e coisa e tal. Ou seja, o que esse pessoal quer é o controle das massas, eles não querem a democracia. Sim, a tecnologia está melhorando o debate democrático, né? Se vocês não conseguem fazer suas ideias valer, é porque suas ideias é que estão ultrapassadas, são ideias velhas que realmente não cabem mais no mundo moderno. Mas continua o pessoal usando os mesmos truquezinhos. Olha só, a Kamala Harris, ela recebeu uma cartinha da democracia de 88 líderes empresariais americanos querendo que manter a democracia, que votar na Kamala Harris é votar pela democracia, que não podemos deixar o Trump ganhar, porque isso seria o fim das políticas de mudanças climáticas e do aborto, e o Trump não sei o que lá, que é um absurdo. Olha só, estão fazendo o mesmo truque que fizeram com o Lula aqui no Brasil, de cartinha da democracia, para fingir que o lado da esquerda é o lado democrático, e o lado da direita é o lado mauzão, que quer as desinformações, e não sei o que lá, não sei o que lá, tirando o fato de que é a esquerda que quer a censura, é a esquerda que quer calar as pessoas, é a esquerda que não aceita o outro lado como um debatente válido no universo das ideias, né? Ou seja, no final das contas, sim, a tecnologia aprimorou a democracia. O problema para esse pessoal é que não aprimorou do jeito que eles queriam, porque eles queriam roubar mais dinheiro da sociedade, eles queriam ter mais controle sobre as pessoas, e isso realmente a tecnologia não vai trazer, né? E um exemplo clássico do que está acontecendo nesse caso é justamente a ânsia do Xandão, do Alexandre de Moraes, carequíssimo mor da República, de tentar controlar a tecnologia no Brasil, né? Eu já falei para vocês, a tecnologia ela é essencialmente libertária. A gente está caminhando para um mundo libertário. Esse pessoal, a cada dia que passa, que eles não percebem esse problema, que a única saída é diminuir muito, tá funcionando muito, para você ter um estado competitivo a nível global, enquanto eles não percebem isso, quando eles insistem em manter a receita velha, está só aumentando o gap entre a expectativa e a realidade do povo e do Estado. Em algum momento isso vai quebrar. E não tem como quebrar para a sociedade, porque a sociedade vive sem Estado. O Estado não vive sem a sociedade, então o Estado quebra. Olha o que acontece na Venezuela, olha o que acontece em Cuba. Ah, mas tem Estado ali, o pessoal não controla ali. Mas são Estados miseráveis. São Estados que não conseguem manter um mínimo de dignidade para ninguém, nem para os funcionários do próprio Estado. Houve uma época que o pessoal na Venezuela, o pessoal que estava no Estado era rico, né? O povo era miserável já, o povo já estava sendo explorado ao extremo. Mas os funcionários públicos, o pessoal que estava no governo, ele era rico. Nem isso mais, nessas últimas eleições, até essas pessoas voltaram para a oposição, porque até esse pessoal está ficando miserável. Não tem jeito, não tem alternativa, é antieconômico o controle central, controle estatal, né? E aqui o caso do Xandão é o caso clássico. Até uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, vocês já me viram falar isso várias vezes, o pessoal da Folha está publicando isso nos meus canais aqui,
não, a pessoa da Folha, valeu, pessoa da Folha, não tem problema, não pode ver meus vídeos, não tem problema nenhum. Aqui, ó, Brasil depende mais do Musk do que o bilionário dos negócios do país. Dizem especialistas, mas não sou eu não, isso é outro especialista aqui. De qualquer forma, é o que eu já venho falando há um tempão, né? Olha só, mas ele traz uma informação que eu acho muito interessante. Ele fala aqui, por exemplo, da importância da Starlink aqui no Brasil. É essencial, embora seja apenas 0,5% das conexões de internet no Brasil, no Brasilzão, no interior do Brasil, já é a principal forma de comunicação de indígenas, de empresas, de postos de saúde, de escolas, de tudo no interior. Por quê? Porque não existe nada tão bom quanto isso, né? E eles explicam aqui direitinho como é que é a coisa aqui. A questão da órbita alta, né, que são os outros satélites todos, e a órbita baixa da Starlink. A órbita baixa da Starlink faz com que a conexão seja muito mais rápida, tenha muito mais capacidade, funciona muito melhor a internet com a Starlink. E não é só isso, né? Eles não falaram aqui algo que eu já expliquei aqui outras vezes, que é a questão justamente de você ter que orientar o satélite, orientar a antena, né? Esses outros sistemas todos que tem aqui, a HughesNet, a Viasat, a Telebrás, é claro, todas elas você tem que ter um cara para ir lá e apontar a antena. E não é no olhão não, cara, tem dispositivo, você tem que levar um dispositivo para conseguir fazer esse apontamento da antena para o satélite. Em tese, você só precisa fazer isso uma vez. Só que o que acontece na prática? Se bater um vento forte, a antena deslocou, tem que chamar o cara de novo. Imagina, você mora no interior do Amazonas, o cara para chegar no seu lugar, ele vai levar 3 dias de barco. Então, bateu um vento, choveu muito, ventou, a sua antena saiu do lugar, você vai ficar 3 dias sem internet. A Starlink não tem isso. A Starlink ela se ajusta lá pro satélite e pronto, você tem exatamente 0 problemas no final das contas, né? Sem contar o custo, né? Ele bota aqui ó, que o custo vai de R$1.300 por mês da Claro até 350 da HughesNet, sendo que na Starlink é R$1.134 por mês. A Starlink é o plano mais barato. Então é menos da metade do plano mais caro que tem das outras, sendo que é muito melhor, é muito mais barato, é muito mais rápido. Não tem limite de dados. Claro, a Telebrás, todas essas aqui tem limite de dados. Você tem tantos gigabytes para gastar por mês, gastou mais do que aquilo, acabou. Assistiu um videozinho pela internet, já era. A Starlink não tem. Você vê o quanto você quiser, tem aquele limite na velocidade, mas o quanto você gastar de dados não tem problema. Então, ou seja, é outro patamar, não tem comparação. Dizer que ela concorre com esse outro pessoal aqui é lorota, não concorre, não. É uma outra categoria totalmente diferente que só tem ela. E aí, de novo, se você começa a tirar a Starlink, você tira a Starlink do Brasil, o Brasil perde muito mais do que o Elon Musk. Para o Elon Musk, a operação da Starlink no Brasil é um peido. Para a gente aqui no Brasil, é essencial com um monte de gente que tem internet aí no interior do Brasil, até para o governo, até para as Forças Armadas, né? Então, no final das contas, ele fala aqui que, no final das contas, o Brasil, que a SpaceX fatura no Brasil, é merreca em termos de Starlink. E, no entanto, para o Brasil é essencial a Starlink. Uma outra novidade que ele fala aqui é que a Starlink do Brasil tem apenas uma pessoa, um escritório, que é justamente para atender a lei brasileira, dizer que tem um escritório aqui no Brasil, a Starlink tem um escritório aqui no Brasil. Só que o Alexandre de Moraes, né, com uma ameaça de prender pessoas e coisa e tal, o representante da Starlink no Brasil já pediu o boné, já falou que não representa mais a Starlink no Brasil, agora ninguém quer ser preso. Todo mundo tá vendo onde é que isso vai acabar. Isso vai acabar com o Xandão decretando a prisão de todo mundo da Starlink. O Xandão já tirou da cabeça dele que ele pode punir a Starlink por tudo que o X faz. O X não tá no Brasil mais, ele não tá mais ninguém aqui no Brasil. Então ele vai punir a Starlink, vai prender os representantes da Starlink. O Elon Musk já falou para todos os funcionários da SpaceX saírem do Brasil, todo mundo sair daqui. O que ele vai fazer? Ele vai desmontar o escritório da Starlink aqui no Brasil. Isso é claro, é um escritório para forma, ele não precisa dele para nada. Então ele vai fazer isso, a gente sabe que vai fazer isso. E aí qual vai ser o próximo passo do Xandão? Vai ser ferrar com os brasileiros completamente proibindo a Starlink no Brasil. É mais um caso que a gente está vendo aqui que a tecnologia melhora as coisas, mas o partido político, não é a democracia, é o partido político que está no poder, não aceita essa mudança para melhor que a tecnologia traz e acaba punindo o próprio povo com isso, né? Muito triste se isso acontecer, mas é o caminho que a gente tá. O Brasil vai servir como um aviso pro resto do mundo do que não fazer nessa situação. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1.099. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Esse é uma cápsula e nós vamos falar agora sobre o Nunes Marques, que também deu 5 dias para o Alexandre de Moraes explicar o bloqueio do X, hein? Olha que coisa, como as coisas mudam, meu amigo. Xandão tem 5 dias agora para se explicar sobre o bloqueio do X. Gostei de ver o Nunes Marques, né? Tá fingindo que é macho mesmo, né? Vamos entender esse caso aqui. Essa notícia foi sugerida por Ovelha Gamer, Tigresa VIP, Saci de 3 Pernas e várias outras pessoas. Obrigado ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, olha que coisa, né? A gente já falou que as ações do Novo caíram para o Nunes Marques lá no TSE, no STF, e ele vai botar o julgamento para o plenário, né? E como eu já falei para vocês, muita gente tinha expectativa, ele poderia dar uma decisão liminar, ele próprio, né? Dizendo para suspender o bloqueio do X, mas eu já expliquei para vocês que isso é errado. Isso é jogar exatamente do jeito errado, como o Alexandre de Moraes tem jogado esse jogo. A gente quer ser diferente do Alexandre de Moraes, não queremos fazer. A questão aqui não é escolher ditadura de um lado versus ditadura do outro lado. A gente não quer ditadura. A gente quer a regra da lei. A gente quer que o STF se atenha ao que a lei faz, ao que a lei determina, ao que o regulamento do STF determina. Então a gente não pode simplesmente querer que o Nunes Marques erre da mesma forma que o Alexandre de Moraes está errando. Ele fez o correto. Ele deu 5 dias para as partes se explicarem, então ele mandou 5 dias para a PGR e para a AGU explicarem a sua posição sobre esse tema, né? Vamos ver o que vai vir dali. Não espero nada de significativo. A gente sabe que a PGR e a AGU são o governo Lula, então eles vão vir com os argumentos lulistas da coisa. E deu 5 dias para o Alexandre de Moraes também se posicionar sobre os argumentos trazidos na ADPF lá do Partido Novo, né? E em seguida vai submeter isso ao plenário. Então a votação será no plenário. Eu já expliquei para vocês que isso é uma coisa extremamente positiva. Não que isso vai mudar, a gente não tem nada que vai mudar o resultado ali, né? Vamos supor que, por hipótese, o Nunes Marques de fato desse uma decisão monocrática suspendendo o bloqueio do X, né? O que ia acontecer? Imediatamente o Alexandre de Moraes ia convocar o plenário e ia todo mundo votar, ia voltar a suspensão do X do mesmo jeito. Então o Nunes Marques iria ficar tão errado quanto o Xandão e não ia resolver problema nenhum. Ao passo do jeito que ele fez, ele mostrou pro Xandão uma coisa certa, né? É o que diz aqui, ó, o Cláudio Dantas na matéria dele, a lição que o Nunes Marques deu no Alexandre de Moraes. Porque justamente essa precipitação do Alexandre de Moraes de querer resolver